Em 2019, vimos o desmatamento aumentar na Amazônia e o fogo avançar sobre a floresta. Foi o maior desmatamento registrado dos últimos anos, que equivale a quase 8 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. O roubo de terras públicas, conhecido como grilagem de terras, é uma das causas dessa destruição das nossas florestas e afeta o patrimônio de todos os brasileiros. Os grileiros são os agentes que praticam esse roubo de terras. Eles invadem e desmatam a terra pública para depois vendê-las, ganhando muito dinheiro sobre o nosso patrimônio. O desmatamento e as queimadas provocadas pelos grileiros geram fumaça, que aumenta o número de mortes prematuras e doenças respiratórias. Essa poluição também contribui para o planeta ficar mais quente, o que está aumentando secas e põe em risco a produção agrícola no país. A grilagem também aumenta a violência e conflitos quando há povos indígenas e populações tradicionais habitando as áreas invadidas. A destruição da floresta e a violência criam uma imagem negativa para o agronegócio brasileiro. Esse ambiente hostil já está reduzindo alguns investimentos e mercados, o que pode prejudicar a economia brasileira. A grilagem nos deixa no pior dos mundos, roubados, empobrecidos e sem floresta. Mas se a grilagem é tão ruim, por que ela continua? Os grileiros fazem lobby junto ao Poder Executivo e Legislativo para flexibilizar a legislação em seu favor. Assim, após ocupar e desmatar, os grileiros pressionam pela mudança das leis em seu benefício para conseguir o título de propriedade da terra invadida. Um exemplo de mudança na lei em favor da grilagem é a medida provisória 910, publicada em dezembro de 2019 pelo governo federal. Essa medida permite a titulação de quem invadiu terra pública entre 2011 e 2018. Esses casos são, na verdade, crimes de invasão de terra pública que serão anistiados com a mudança na lei. E toda vez que o governo muda a lei em favor da grilagem, ele estimula novas invasões e desmatamento, pois cria a expectativa de que sempre será possível mudar a lei de novo em benefício de quem está se apropriando das terras públicas. Ao invés de mudar a lei em favor da grilagem, o governo precisa investir em tecnologia, transparência e melhoria de gestão nos órgãos fundiários para aumentar o controle das terras públicas. Essas medidas ajudariam a atender às demandas legítimas de regularização fundiária e não premiariam quem continua invadindo nossas terras e destruindo nossos recursos naturais. A medida provisória 910 ainda será analisada pelo Congresso Nacional no primeiro semestre de 2020. Se for confirmada, será um prêmio para quem invadiu e desmatou terra pública em um período de alta do desmatamento. Para dar um fim à grilagem, temos que pressionar os políticos a protegerem o nosso patrimônio. Na prática, isso significa adotar 3 medidas. O Congresso Nacional deve recusar mudanças na lei em favor de grileiros. O Poder Executivo deve proteger as florestas públicas com a criação de áreas protegidas para estimular o uso do nosso patrimônio florestal com atividades econômicas sustentáveis, como o turismo, a produção de madeira seguindo regras e a produção de outros produtos florestais para a indústria alimentícia, de remédios e cosméticos. O governo deve combater as quadrilhas de grilagem que roubam nosso patrimônio com operações conjuntas da Polícia Federal, Ministério Público, do IBAMA e da Receita Federal. Se os políticos seguirem esse roteiro, as terras públicas vão beneficiar todo o povo brasileiro em vez de apenas os grileiros.